Olá, isto é um vídeo que eu já queria ter feito há um tempo, que por várias razões não foi possível filmar. É um vídeo sobre dados e respondendo à necessidade que percepciono de percebermos exatamente que dados é que podem ser extraídos sobre nós, quando dizemos que as nossas atividades online, ou as nossas atividades de comunicações, sobretudo, ou deslocações, ou etc., podem dar a perceber, podem ser extraídos. E, por outro lado, é um vídeo um bocadinho sobre nós, este nós em dois sentidos. Que dados sobre a cidade? As cidades preocupam-me de várias maneiras, as cidades são importantes de várias maneiras. As cidades são aqui um lugar com múltiplas dimensões, onde se reúnem múltiplas funções, atividades e pessoas, e que têm uma organização própria, portanto, é uma dimensão que eu acho que é importante falar, sobretudo quando se fala depois de Smart Cities. E nós todos no sentido geral, ou seja, nós todos enquanto humanidade, enquanto pessoas, que dados é que podem ser extraídos? Ao começar a pensar nisto, eu tinha estas categorias assim muito em mente. Que dados, literalmente uma lista de dados a nível pessoal e a nível do grupo e etc. E há um certo nível essas categorias de dados existem e podem ser mais ou menos nomeados, eu vou nomear alguns. A minha grande surpresa foi, e não vai ser novidade para muitos de vós, que não há necessariamente categorias de dados que no primeiro momento sejam escolhidos para ser recolhidos, porque a lógica é mais estranha do que isso. E portanto vou passar a explicar isso. Este vídeo vai ter 3 partes, que vão ser primeiro apresentadas desta maneira completa, desta maneira num só vídeo, com marcadores temporais que eu vou pôr na descrição, porque faz sentido, porque vai haver cruzamento de informação de umas partes para as outras e faz sentido que isso aconteça. Depois, se calhar vou, para ser mais fácil ainda, vou se calhar cortá-lo nestas 3 partes, mas tenham isto em conta. Portanto, a primeira parte vai ser sobre dados pessoais, não anonimizados, os dados de cada um. A segunda parte vai ser sobre os dados de todos nós. E isto aqui vai ser a maior parte do vídeo. E a terceira parte vai ser muito pequenina. Vai ser propostas e soluções que existem em que vale a pena pensar, que lidem com estas questões que, entretanto, teremos levantado. Ok, quanto aos dados individuais, vamos aqui imaginar que usamos um browser sem anonimização, portanto não usamos Tor, usamos se calhar Chrome ou uma coisa assim do género, que é o mais destes todos. Imaginemos que usamos redes sociais, usamos Facebook e se calhar usamos Twitter, não usamos VPN. Usamos o que mais? Usamos se calhar Gmail para a maior parte das nossas comunicações. Usamos apps que não são seguras de comunicação telemóvel, por exemplo, não usamos o Signal, usamos algumas outras coisas. Andamos com várias apps mesmo da Google Store instaladas. Aqui estou a falar um bocadinho para Android, não conheço tão bem o sistema da Apple, o iOS. E andamos com muita gente, anda com os dados sempre ligados, com a localização sempre ligada e se calhar com o Bluetooth sempre ligado. Isto mesmo assim não é um cenário único, não é? As apps que nós estamos instaladas não são todas as mesmas. Temos de pensar que as apps pertencem a companhias, não são só umas pessoas generosas que as puseram lá na Google Store, embora isso também possa acontecer. Mas isto depois já nos vai remeter para os metadados. Imaginem que nós estamos neste cenário, o que é possível saber sobre nós? É possível saber quase tudo, porque estamos a ter acesso a conteúdos e também a localização e também a rede de contactos. Então, sei que não sou uma especialista destas coisas, mas vamos pensar. Se eu tenho o browser aberto, um browser desprotegido, não é? E que está sempre a receber cookies e está sempre a ter permissões e autorizações, nós temos uma marcação de quem é o computador e de qual é o utilizador e a história de browsing que está para trás. Então, o que é que se pode saber acedendo à nossa história de browsing? Pode ser pelos nossos interesses, quais são os sites que eu frequento mais. Provavelmente também sei ideias políticas, ideias sociais, etc., que estejam
que sejam minhas, mas posso saber muito mais, posso saber coisas sobre hábitos de consumo, posso saber coisas sobre relações sociais e relações afetivas, o que é que me preocupa, o que é que eu vou procurar, produtos em que eu esteja interessada, cidades, localizações, onde estou a pensar ir nas próximas férias, por exemplo, talvez não este ano, mas até este ano, não é? Imagina, depois vamos fazer aqui um salto. Imagina que a malta toda anda a procurar coisas no interior de Portugal e que há aqui uns sites que eu vi, mas que outras pessoas também viram sobre o turismo de Portugal. Eu posso fazer previsões sobre os sítios onde as pessoas vão incidir nas suas escolhas de sítios para férias, não é? E já que eu tenho uma vantagem competitiva em ter esta informação, eu posso fazer, por exemplo, pacotes para oferecer nesses sítios, muito inocentemente. Posso fazer N coisas. Ou eu posso, não é do meu interesse, imaginem lá que eu promovo, ou de alguma maneira faço circular, notícias para estas pessoas, através das redes sociais, sobre como há umas coisas fantásticas no norte de Portugal, em vez do sul, e no litoral, sei lá onde, muito seguras, muito fantásticas, não é? Esta informação já vai ser targeted, não é? Já vai ser posta feita de propósito para este alvo que sou eu com estes interesses, no caso, tentando limitar as minhas opções de escolha. Portanto, aqui há um cruzamento já de grandes dados com pequenos dados, mas tem a ver com o meu perfil do utilizador. Eu uso Gmail, as minhas comunicações são lidas por Google e por empresas parceiras. Há reservas a isto, mas há artigos e há investigações feitas sobre isso. Quanto mais não seja por palavras-chave, as nossas comunicações são lidas. Há acesso aos nossos conteúdos que nós enviamos, há acesso aos nossos dados pessoais, já nem vou dizer a entrada nos dados do computador, mas enfim, há a entrada nos nossos fecheiros que enviamos, nas nossas fotografias. Há até coisas interessantes pelo Facebook, tem uma patente, eu não sei se ela está a ser utilizada ou não, que através dos riscos da câmara e dos padrão do pó na câmara, tirar a fotografia, é capaz de identificar que fotografias foram com a mesma câmara, se as pessoas não apagaram ainda os dados da câmara, porque da fotografia que nós mandamos, se nós não dissermos que não vai com dados de onde foi tirada, com que câmara foi tirada, a que horas, essas coisas todas que parecem inofensivas, mas nós queremos que as redes sociais saibam onde é que nós estávamos às tantas horas, fizemos não sei o quê, com quem, já agora, e tudo isso, né? E depois aplicarmos reconhecimento facial em cima disto é muito interessante, não é? Onde é que eu estive, a que horas, com quem, toda essa informação. Portanto, eu pensava que estava a pôr apenas a fotografia num ribeiro de umas pessoas ao longe, ou de uma ribeiro de umas pessoas ao pé, sem dizer que elas são, a uma máquina, que era óbvio para os meus amigos, não é nada disso que está a acontecer, é muito mais do que isso, não é? E é possível perceber que outras pessoas tiveram, depois podemos fazer correlação. Se eu estive com o Manel António José, e depois o Manel e o José puseram fotografias, estas informações são conjugadas entre si. O que nos faz pensar numa outra coisa interessante, não é? Os problemas, tal como eu vim a perceber aqui, já não se põem só na recolha dos dados, que é aquilo que é vindo às populações, que dados é que são recolhidos e são anónimos ou não, que é também uma falácia, como já vamos ver à frente, ou pode ser bastante falacioso, mas a questão de base é que análises é que são feitas e que controle, transparência também é que há sobre as análises que são feitas aos dados. Porque eu pôr lá uma fotografia só é uma coisa, eu pôr lá a fotografia e tratar estas em relação com outras é uma coisa completamente diferente, que exponencia a quantidade e as dimensões de informação que eu sou capaz de obter. Então, e mensagens? Bom, se for a um nível pessoal, está lá aquilo que eu lá digo. Quer dizer, não é nada de extraordinário, não é? Tenho acesso às mensagens, tenho acesso ao que é dito, tenho acesso para quem as enviei, não é? E tenho acesso às respostas que tive, aos conteúdos, às palavras-chave. O Snowden, quando falou da vigilância em 2013, por volta disso, pelo menos, falou destes programas internacionais que nos parecem completamente megalómanos, que supostamente tinham ou começaram por ter uma orientação militar, mas com uma certa altura toda a gente pode fazer qualquer coisa ou ter ligações com qualquer coisa, ou realmente, quer dizer, toda a gente tem ligações com alguém, toda a gente tem um amigo que faz não sei o quê, ou que tem um parente que faz não sei o quê, ou tem que de algum modo tem algum valor em termos de segurança, nem que seja segurança empresarial ou alguma coisa, a certa altura está toda a gente a ser monitorizada, mesmo que não com um foco individual em cada um, mas quando todas as telecomunicações e uma série de outras coisas vão por arrasto ser filtradas
passar por palavra-espaço, ou são armazenadas para poderem depois ser alvo de tratamento quando acharmos mais alguma coisa que na altura não achámos, quando as recolhemos, mas que vale a pena ser analisado. Temos aqui um esquema global, não é? Que foi aquilo que o Snowden nos veio falar. Portanto, os meus conteúdos não são, mesmo que não sejam postos públicos, eles não são privados e também não são só meus. A quem é que eu escrevo? O que é que eu escrevo? O que é que me respondem? Respondem-me ou não? E depois, dados assim muito mais básicos, já seriam quase do nível dos metadados, e já vamos falar disto, que é, mesmo que eu não saiba o conteúdo, com quem é que eu falo mais vezes? Quantas vezes é que eu telefono a estas pessoas ou mando mensagens, etc. Quanto neste período de tempo? Começou, acabou ou é sempre constante? É mais aos fins de semana? É mais aos dias de semana? É mais em que horários? E vocês começam a ver que este tipo de dados cria um padrão. Nós podemos contar uma história. Imagina que eu não sei o conteúdo, mas eu sei, não é? Que fulano tal ligou, fulano X ligou a Y 10 vezes, que Y respondeu tantas vezes ou menos vezes, que ligou às tantas da manhã de não sei onde, ou às tantas da noite não sei onde, em que horários ligou, de que sítios ligou de casa ou ligou de fora de casa, mandou anexos, não enviou anexos. E esses anexos que os enviou foram imagens ou foram textos? Houve resposta em imagem e texto ou não houve resposta em imagem de texto? Isto prolongou-se no tempo ou foi só durante algum tempo? Há mais pessoas que receberam a mesma mensagem ou foi só aquelas? E às tantas, nós estamos aqui a ter uma história, não é? Onde é que eu vou fisicamente? Essa pessoa também vai ou não vai? E só estamos a ver a dois. Que outras pessoas é que também vão ao mesmo sítio? Já agora, com que telefone ou com que aparelho é que eu me liguei? Qual é a gama de preços desse aparelho? Que outras apps é que eu tenho instaladas aqui? E depois, quando começar a cruzar isto, mesmo que eu não fizesse isto mais cruzado com mais nada, só soubesse isto, este tipo de coisas, há aqui uma história que eu posso contar a partir desta meta-informação. Mesmo sem os conteúdos, eu posso contar uma história. Posso imaginar histórias sobre estas coisas. Imagina se eu começar a pôr dimensões de dados. Agora, isto e os conteúdos. Quer dizer, é assim uma coisa extraordinária, não é? Onde é que eu faço compras? Com qual frequência é que eu faço compras? Já agora, que compras é que eu faço? Se eu puder cruzar outros dados. Percebam isto de um ponto de vista, quer de um ponto de vista de marketing estrito, quer de um ponto de vista de vigilância. Isto vai mais ou menos a todo lado. E, portanto, se quisermos que saibam isto sobre nós, temos que ter precauções. Imaginem lá, ainda por cima, que agora que eu estendo isto, não estou a estender a uma pessoa, mas estou a estudar ao meu grupo de contactos. Imaginem que, mesmo que não se diga que o meu telemóvel é meu e que o telemóvel de não sei quantas é da Cristina, este telemóvel X e este telemóvel Y, e quais são as suas redes de contactos? Então, se tiver um grupo de 5 pessoas à volta de cada uma destas, que teia é que eu consigo desenhar? E eu começo a ter um retrato muito detalhado daquilo que se passa neste grupo de gente, não é? Porque depois eu posso estender onde é que eles vão. Vão à biblioteca. Onde é que eles vão? Vão à universidade. Onde é que eles vão? São guias turísticos. Não, estão no seu gabinete. Não. Eu começo a ver o funcionamento da cidade de uma forma global aqui. E isto, então, nesse momento, começa a ter implicações muito graves, que já vamos falar um bocadinho, mas que entre outras coisas, não só permitem operações de marketing, como permitem operações políticas, não é? E propaganda política no sentido lato, como nós vimos também com o Brexit, com o Cambridge Analytica, com o Trump, etc., que fazem com que depois, através daquilo que nós recebemos nos nossos feeds, não é? E através do aumento desta nossa bolha, nós já não estamos a fazer nem marketing, seja político, seja outro, nem a grandes populações, nem a grandes grupos demográficos, nem sequer a grupos de interesses, mas detalhados, porque há imenso poder computacional àquele indivíduo, ou àquele pequeno set de indivíduos que são parecidos. E aí eu nem me apercebo do que é que me está a acontecer. Não é? Eu estou a ver aquilo que me querem mostrar com uma voltinha. E, por exemplo, no Cambridge Analytica, não é? Isto tinha a perversidade de que estes dados
foram cruzados com uma outra camada de dados que dizia coisas sobre a minha personalidade, com testes válidos de personalidade, que as pessoas tinham feito online, porque era uma app muito engraçada, mas tinha a ver tudo com o Big Five, que é assim, um dos grandes instrumentos psicométricos. Portanto, a questão também dos dados é que isto tudo é escalável e extensível. Ou seja, eu tenho metadados sobre que não me dizem o que é que eu disse, não é? Ou que não me dão conteúdos, mesmo que não. E depois há outros que dizem, não é? E cruzo isto com mais uma camada de dados que é a minha personalidade e a personalidade dos outros aqui à volta. E estes dados que tinham uma dimensão passaram a ter uma dimensão extraordinária. E é isto que os conjuntos de dados são, e por isso é que a questão da análise é importante. Não é só se eu recolho dados sobre a personalidade das pessoas, é só aquilo, não é só se eu sei quantas vezes as pessoas ligaram, bom, tem muita informação, mas também parece que é só aquilo, mas agora eu começo a conjugar conjuntos de dados e a analisá-los juntos. Eu tenho aqui uma bomba, não é? Eu começo a cruzar a demografia, a localização, o extrato social, a ocupação, onde é que aquela pessoa vai, onde é que aquela pessoa, os grupos de amigos, isto tudo, com fatores de personalidade, por exemplo, preferências políticas, onde é que compro, onde é que não sei o quê. E às tantas, isto permite-me fazer previsões, já não só me permite perceber para onde é que vão as preferências, não é? E substituir e agir nelas, mas isto permite-me fazer previsões. E essas previsões dão uma vantagem, quer a nível político, quer a nível de marketing, e se calhar não estão assim tão diferentes, mas permitem-me também, como a gente estava a ver, não é? Fazer coisas que em inglês dizem preemptive. Portanto, eu posso evitar alguns desfechos com informação e com manipulação que limita as minhas escolhas, ou que limita as escolhas de um grupo, ou que limita as escolhas de um grupo muito grande e que encaminha para o outro lado. Portanto, a um nível individual, estamos aqui a perceber o perigo disto. Depois há uma outra coisa, que muitos indivíduos juntos começam a fazer teias. E muitos indivíduos juntos em relação também fazem uma cidade. E se muitos indivíduos juntos fazem uma cidade, isto já não é só uma questão da segurança individual, mas isto é uma questão de soberania. Porque quando os nossos dados andam aí e a não proteção por mim mesma dos meus dados põe os outros todos em risco. Lamento se isto é um argumento um bocadinho à Covid, mas isto é assim. Os meus dados juntam-se a um pool de dados e aquilo que eu não cuido da minha privacidade põe os outros em risco. De muitas maneiras, não é? E depois mesmo também em termos de instituições. Não tenho que passar a nível de uma cidade. Imaginem que eu tenho uma universidade e que tenho os meus dados alojados na Google, por exemplo. Ou que faço e-mail correio pela Google. Estou a imaginar o que é a investigação deste país ou de outro país, a circular desta maneira. Ou a estar, imaginem lá vocês, armazenada nos servidores da Amazon, porque eles têm tanto, sai tão mais barato ter ali. Não é? Quais são os custos disto? Quando estamos a alargar o grupo, não é? Podemos também perceber, ok, então deste grupo de gente, quem é que estou em contactos externos? Quando nós cruzamos isto. Quem é que vai a Lisboa? Quem é que vai a Espanha? Quem é que se corresponde com os Estados Unidos? Quem é que se corresponde com a Rússia? Quem é que se corresponde com etc, etc, etc. Não é? E temos aqui, estamos a ver o fluxo de informação de uma forma muito detalhada e muito completa. A questão do detalhe introduz um conceito importante aqui que eu aprendi, que é o conceito de granularidade. Ou seja, a informação é tão mais granular, aos granulhinhos, quanto mais detalhada ela nos permite ver a imagem. Não é? A informação é uma representação e quanto mais pontozinhos de informação detalhada eu tenho, mais granular ela é. A questão dos dados anónimos pode ser falaciosa de várias maneiras. Para começar, como eles são recolhidos. Ou seja, é assim, eles já chegam anónimos a quem os recolhe ou eles são anonimizados depois. Porque não somos só nós que temos falhas de segurança. As empresas de segurança também têm falhas de segurança. E, portanto, os meus dados não têm que estar só seguros em boas condições, em situações ótimas, têm que estar seguros em quaisquer situações. Portanto, eles já são recolhidos anónimos ou são anonimizados depois. Um ponto.
Outro ponto, eu tenho acesso ao programa que estas pessoas estão a usar para tratar os meus dados e para os recolher, ou é código fechado, é código proprietário, e eu não sei se isto, além de fazer o que faz, está a fazer outras coisas. Como é que é? Portanto, que acesso eu tenho aos meus dados? Ainda outro seria, e antes destes todos, eu posso não dizer que quero estes dados recolhidos, porque os meus dados são meus, mesmo que anónimos, continuam a ser os meus dados. Portanto, o meu direito aos meus dados, como parte de mim, porque tem a ver com a minha imagem, com a minha pessoa, e se calhar tem a ver com a minha autoria e com as questões dos direitos de autor, são meus. Portanto, eu posso negá-los e ter as mesmas regalias enquanto cidadão, ou há coisas que me ficam vedadas. Se os meus direitos estão dependentes de eu fornecer estes dados, as coisas não estão bem. Isto a este nível. Ótimo. As coisas são mesmo anónimas. Né? Mesmo anónimas. Depois estes dados vão ser vendidos, partilhados, são só usados para isto. Em que circunstâncias é que podem ser vendidos ou partilhados? Mesmo como dados anónimos. Porque aí já vimos que há o serviço que está a ser dado e há o serviço que depois está a ser vendido por trás, e o negócio dos dados é um negócio ao nível superior àqueles que nós estamos habituados a ouvir falar. Quer dizer, há a questão da banca, há a questão do tráfico humano, há a questão do tráfico de estupefacientes. Dados são neste momento algo mais valioso que isso tudo. Portanto, quando os dados são só dados, e dados anónimos ou não, há um grande, imenso negócio por trás. Há toda a economia baseada cada vez mais em dados por causa do poder preditivo e do poder interventivo, não é? Que isso nos dá, das vantagens políticas, comerciais, etc. Portanto, os nossos dados não são só dados. Os nossos dados são a nossa imagem a um nível tão mais detalhado que a nossa imagem física é. A seguir temos outra coisa. Os dados, mesmo que anonimizados, os pacotes de dados estão feitos para poder ser cruzados. Ok? E então agora vamos lá cruzar pacotes de dados. Eu tenho um pacote de dados que só diz a localização do carro X. Ok, e agora vamos cruzar isto com o mapa detalhado das instituições da cidade, por exemplo, e das ruas da cidade. Vamos lá ver quantas pessoas ou quantos carros saem da minha porta de manhã, passo a fazer o percurso que eu faço e param em X área. Bom, e se não for o carro, e se for eu? E entram no edifício tal, regularmente, e saem a tais horas. Quantos destes tomam café no café que eu tomo todos os dias? Quantos vão às compras com que eu estou? E depois, se cruzarmos, e quantos destes estão com o telemóvel Y, da pessoa Y? No caso, por exemplo, do meu marido. Portanto, quantos telemóveis saem da minha casa, fazem o meu percurso diário, vão às compras onde eu vou às compras, e à noite ou durante o dia se reúnem com o telemóvel do meu marido. Ainda só estamos aqui a jogar com 2 ou 3 dados. E eles já não são anónimos. Não é? Se eu quiser descobrir, eu descobri isto com imensa facilidade. E a partir daqui, quantos destes é que eu tenho que saber para desvendar toda uma teia de uma cidade? É que são poucos. São mesmo muito poucos. Portanto, os dados deixam de ser anónimos no abrir e fechar de olhos, outra vez com a análise e com o cruzamento de pacotes de dados. Portanto, não é verdade que os dados sejam anónimos, exceto em circunstâncias ultracontroladas e muito limitadas. Portanto, os dados não são anónimos e os nossos dados são importantes para a saúde do todo, para a segurança de todos. Ok, vamos então focar-nos um bocadinho ao nível das cidades. Nós estamos a escalar aqui os grupos, passamos do indivíduo, grupos familiares, grupos de amigos, e vamos pensar numa cidade. Que nos obriga a pensar na questão das smart cities, necessariamente, não é? Das cities em que funcionam com muito recurso à IT, em que há muita ligação à internet, em que esta informação é recolhida de vários fatores, de vários setores estratégicos, não é? E é integrada. E a maneira como isto é vendido é com as melhores intenções, é apresentado com as melhores intenções e certamente é recebido com a melhor das intenções. E será certamente muito útil. Tem alguns problemas muito sérios associados, ou pelo menos
pode ter e eu não estou muito bem a ver como. Alguém nos artigos que eu estava a dizer dizia que, e numa perspectiva de Smart Cities, que as cidades podem ser vistas como as representações de factos. Ou seja, quem passou aonde, quando, quantas pessoas é que estão a passar aonde, que consumos é que estão a passar, o que é feito para, quais são as leis dos constrangimentos, o que é que acontece a seguir, onde, quando, quem, essas coisas todas, não é? Interligadas das dimensões de uma cidade. Agora pensem nos departamentos, tem uma cidade, tem departamentos de educação, tem departamentos de vias, tem departamentos de comunicação, tem departamentos de N coisas, quais são aqueles que nós estamos a dar atenção, quais são aqueles que nós estamos a recolher dados, como é que eles se integram com indicadores económicos, com indicadores políticos, com indicadores de vária ordem. Isto é dado, ou vendido também, não é? Com possibilidades de otimização. Nós temos um problema de consumo de não sei o quê. Será que podemos melhorar esse consumo? Em que áreas é que ele é mais acentuado? E então, a partir daqui, nós podemos tomar decisões informadas. O que parece assim muito, muito lógico. E é. Ou a gestão do tráfego, ou o que quer que seja que uma cidade precise de resolver e que supostamente consiga resolver melhor se tiver dados mais precisos, até eventualmente em tempo real, sobre aquilo que está a passar, aparentemente sem que saiba mais nada dos seus cidadãos. Parece um instrumento de feedback muito interessante para a cidade. E é um interessante feedback muito interessante para a cidade. Tem algumas questões. Depois passamos a ter indicadores, quando temos estas coisas, que são transversais às várias cidades, mesmo que possam ser, entre aspas, personalizados um bocado ou adaptados um bocadinho a cada cidade. E começamos a comparar as cidades com as outras. E isto é interessante, é bom. Começamos a ter benchmarking, aqui nas cidades, por exemplo, do Alentejo, que estão melhores a nível do consumo de água do que nós, ou do consumo energético, nós até melhoramos. Começamos a fazer comparações. Em algumas coisas isso é muito bom, posso ver que estratégias é que eles estão a usar, posso cooperar com outros, posso saber como é que me inscrevo, posso até anunciar que a minha cidade fez imensos progressos na área não sei quantas, isso é tudo muito bem. No entanto, uma cidade é mais do que factos em movimento, ou de factos, da representação de factos, ou de factos em termos reais. Uma cidade é muito mais do que isso. E se eu me focar nesta representação de cidade, deste paradigma do que é uma cidade, eu vou ter resultados muito diferentes daqueles que se eu olhar para uma cidade de outra maneira. E as cidades são muito específicas. E talvez o valor de Évora não tenha a ver naquilo que é comum a de outras cidades, mas também naquilo que é específico de outras cidades e que não vai nunca aparecer nestes benchmarkings. E que facilmente é excluído das soluções que estes benchmarkings me vão propor ou me vão assinalar das áreas frágeis, porque eu estou a lidar com indicadores gerais com toda a gente, eu quero responder ao mesmo nível, eu quero ter um bom desempenho, eu quero implementar políticas eficientes, eu quero tudo isso. Mas eu estou a comprar um paradigma de cidade que vai ser fundamental. Então, a partir deste momento, os dados já não estão só a espelhar uma cidade, mas estão a construir uma cidade, porque eu vou estar a construir uma cidade com base neles. E isto é uma questão muito séria. Não menos séria é a questão dos metadados da cidade, onde é que estão a maior parte das pessoas às não sei quantas horas. Quantas pessoas é que passam na porta da lagoa de manhã, e quantas é que passam ao meio-dia, e quantas é que passam ao longo do dia. Quais são os lugares de compras mais frequentados, onde é que há mais necessidade de estacionamento, onde é que há mais consumo de água, onde é que há mais telecomunicações, quais são as redes de comunicação que estão mais sobrecarregadas, a que horas e quais. Como é que isto se liga com a economia e com fatores económicos? Mesmo assim, só pensando assim no ar, não é? Sem já estar a falar de outras coisas, nós já estamos a perceber que se eu tiver esta informação, eu sei muito sobre uma cidade. E se eu quiser fazer mal, eu também sei muito sobre esta cidade. E se eu quiser usar isto para marketing, eu também sei muito sobre uma cidade. Quem é que vai ver o anúncio se eu puder às tantas horas não sei onde, por exemplo? Isto é assim do básico, mas do básico. Às tantas eu posso cruzar estes dados com outros dados. E se eu cruzar estes dados com outros dados, mesmo que não diga às instituições, eu vou saber ainda muito mais sobre a cidade. Eu estou a fazer um negócio duplo. Eu estou a fazer um negócio, provavelmente, com o município ao vender esta tecnologia, e não há garantias que estes dados, vá lá, mesmo que sejam roubados, não vão ser comercializados com outra coisa qualquer, porque roubar dados é
é uma atividade muito altamente remunerada hoje em dia, não é? E cruzá-los também. E, portanto, e depois a seguir eu desanonimizo isto, eu tenho conhecimento estúpido e em termos estratégicos isto é muito valioso, em termos de soberania isto é qualquer coisa do outro mundo, não é? Em termos mesmo de direitos humanos, põem-se aqui questões muito importantes. Reparem, o Regulamento Geral de Dados Europeu é muito interessante, mas deixa de fora os metadados, estes dados sobre os dados, onde foi feito, quando foi feito, sem ser a especificidade do que é dito ou do que é fotografado, mas estas informações gerais permite-as, não é? Permite-as. E isto é mesmo assim um regulamento de dados feito aqui para a Europa. Portanto, como o tráfego de internet anda por aí, a partir do momento em que sai da jurisdição, isto já não se aplica. Os dados andam a passar de uns países para os outros, não é? De umas jurisdições para as outras. Portanto, a coisa vale o que vale. Depois, para além disso, não nos podemos esquecer que há outras coisas, não é? Que existe uma Constituição e que existem direitos humanos. E se eu disser assim, as pessoas têm direito a fazer ajuntamentos pacíficos à sua vontade. E o Estado não tem de ser informado disto. As pessoas têm de reunir com quem quiserem. Mesmo que eu não saiba quem são aquelas pessoas, eu tenho o direito de saber que estão ali reunidas 20 pessoas, ou 30 pessoas, ou 40 pessoas. Eu dei esta autorização a alguém, até que ponto é que isto viola os meus direitos constitucionais, por exemplo, ou os meus direitos humanos. Temos que ter isto em causa, não é? Temos que ter isto em conta. E não sei se estamos a ter, não é? Estamos muito presos a este alívio tecnológico. Precisamos de ser capazes de perceber, saltando um bocadinho para outro nível, que sociedade queremos, que era a pergunta do Snowden em 2013. Que sociedade é que nós temos e que nós queremos? Porque que sociedade é que nós queremos é a pergunta fundamental que emerge deste tratamento dos dados. Portanto, nós estamos a falar, já falámos de dados individuais, já falámos de dados sobre dados, os dados de metadados, que têm a ver com a classificação dos dados, com os dados sobre os dados, como seria numa biblioteca. Eu não preciso saber o que está no livro, eu quero saber quantos livros do Bill Bryson é que lá estão, onde é que eles estão metidos, de quando é que eles são, etc. Quantos livros de viagens, de que autores, eu posso começar a cruzar bases de dados, indexá-los, não é? E isto é o início da categorização dos dados. E depois eu posso começar a pôr temas como estes, os de viagem, e depois posso até granular um bocadinho mais a informação, posso torná-la um bocadinho mais detalhada e começo a conseguir cruzar isto. Começo a tirar daqui coisas, não é? E depois posso cruzar isto com quem é que vai ver esta informação. E estes princípios muito básicos são os princípios de tratamento de dados. Portanto, já temos os dados individuais, temos os metadados, os dados gerais sobre os dados e temos grandes conjuntos de dados, Big Data. E ao falarmos de Big Data, já estamos a falar de outra coisa, já estamos a falar aqui sim do nível das cidades e de um nível muito grande e vamos falar disto já agora a seguir. Então, falar aqui um bocadinho a um nível mais lato da vigilância e da recolha de dados no geral. Eu estou a basear-me num artigo que analisa as consequências das revelações do Snowden sobre este tipo de vigilância e recolha de dados em 2013. É um artigo que se chama Surveillance, Snowden and Big Data, Capacities, Consequences and Critique, do David Lyon, e que saiu num artigo numa revista chamada Big Data and Society, da SAGE, cuja referência eu vou pôr na descrição. Também há muita informação interessante na Wikipedia e em alguns outros lados assim, sobretudo a da Wikipedia, e esta eu acho que vale a pena. São mais acessíveis, eu penso, a quem não trabalha diretamente com isto. Eu gostava de começar aqui com a forma como ele fala de Big Data, que eu penso que é muito interessante. Quando ele fala deste Big Data, deste grande conjunto de dados a rodos, dados malucos, ele está a falar não só dos dados, enfim, dos conjuntos dos dados em si, mas da capacidade para processar, da capacidade para procurar, agregar, juntar os dados, segundo sentido, e fazer cruzamentos de grandes conjuntos de dados. Ora, isto é muito importante que nós tenhamos em mente.
Big Data tem a ver com procurar os dados e buscá-los, e onde é que nós vamos buscar grandes conjuntos de dados, portanto, daí isto ser um mercado lucrativo, dados, grupos de dados, dados sobre tudo e mais alguma coisa. Depois, agregá-los, ou seja, eventualmente juntá-los de maneira que façam sentido, não é? Juntá-los, e, evidentemente, que eles fazem sentido, nós podemos fazer referência, cruzamentos de bases de dados umas com outras. E a partir daí estamos num outro plano. E estamos também num outro plano porque já não é aquilo que nós estávamos a falar primeiro. Ou seja, já não se trata de procurar, e aí essa foi o meu sobressalto quando estava a ler para este vídeo, é que não há categorias de dados úteis e categorias de dados inúteis. Claro que as geolocalizações, as topografias, esses básicos são muito úteis, mas interessa-me qualquer coisa. Isto é tipo arrastão no fundo do mar. Tudo aquilo que vem à rede é peixe. E é peixe porque mesmo que eu não veja para o que é que serve naquela altura, quando eu cruzar isto com outras coisas, eu vou ter informações interessantíssimas. Portanto, deixaram de ser, os dados passaram a ser procurados indiscriminadamente. Porque depois a riqueza vem na combinação e nas análises que eu posso fazer sobre eles. E como eu posso sempre analisá-los de outra maneira, e como eu posso sempre tirar deles muitos dados diferentes, então eu passei a ter interesse em guardar esses montes de dados. Porque a seguir eu posso, seja através dos metadados, seja através de conteúdos específicos, criar a informação nova. Informação que me interessa. Imaginem lá que eu de repente passei a estar interessada em crime e que eu tenho uma boa equação, um bom modelo descritivo sobre o crime não sei onde, ou no crime no mundo. Eu vou àquelas bases de dados, crio uma forma de analisar aquilo, uma estatística qualquer, um modelo qualquer em cima daquilo e sai de lá algo que não estava antes. Eu ganhei capacidade descritiva, mas também capacidade preditiva. Portanto, quaisquer dados são bons, dados são dados, e há que obtê-los de todas as maneiras. E a questão das apps que nós instalamos também é perigosa, no certo sentido, porque mesmo que eu veja e dê permissões para a recolha de um tipo de dados, eu não faço ideia no que é que aqueles dados se vão transformar quando combinados com outros conjuntos de dados. Aqui, quando nós estávamos a falar de vigilância, estávamos a falar da atenção específica dada a informação pessoal com um propósito qualquer, como marketing, influência ou qualquer outra coisa do género. Mas nós agora estamos a falar desta vigilância num sentido lato. Já não é influência ou marketing ou management ou qualquer coisa de uma pessoa, mas de grupos de pessoas com estatísticas poderosas e com qualquer tipo de dados, ou seja, em qualquer área. E aqui, que algoritmos e que fórmulas, que modelos é que nós vamos usar para tratar os dados, deixa de ser uma questão inocente. Porque os mesmos dados, que se calhar as mesmas formas de tratamento de trânsito e de modelos preditivos para modelos de trânsito, que podem ser relativamente inócuas, há tendência a adaptá-las, porque funcionam. E nós temos este fascínio pelas coisas que funcionam. E quando elas funcionam, mas nós as aplicamos à saúde, ou quando as da saúde funcionam muito bem e nós vamos usá-las na justiça, há aqui uma série de coisas que nós não estamos a ter em conta, mesmo que aquilo funcione. E estamos a fazer atropelos dos direitos humanos, atropelos de regras éticas muito importantes, porque aquilo funciona, não é? Por exemplo, se eu conseguir prever ou ter uma grande segurança, não é, na prevenção de determinado tipo de crimes, quando é que eu vou continuar a valorizar, por exemplo, o pressuposto de inocente antes de culpado? Ou ele vai ficar um bocadinho para trás perante as evidências? Ou outras coisas deste género, não é? Quanto é que eu vou manipular uma sociedade sem a dizer e vou manipular o ambiente para obter o meu objetivo, de ter menos crime, por exemplo? E até que ponto as sociedades se tornam mais democráticas ou não em relação a isto? Existem coisas interessantes, que são os data dashes, que são quase quadros coletivos, podem ser impostos em praça pública, mas também podem ser em apps, em que o cidadão pode aceder aos dados abertos. Isso é uma iniciativa muito interessante, mas não nos esquecemos sempre que quando nós estamos a representar algumas coisas e a mostrar algumas dimensões delas, nós estamos a transformar a ação, porque a ação vai ficar focada nelas e na eficiência. Portanto, vamos ter isto muito em conta.
Ok. Em relação aqui às soluções, temos algumas coisas que são muito básicas. Eu comecei por fazer propor-vos um cenário em que andávamos de determinada maneira com as coisas ligadas, e se nós baixarmos aqui a conspicuidade de algumas coisas, por exemplo, se passarmos a usar um Tor browser em vez do Google Chrome, por exemplo, e de facto não nos registarmos nas nossas contas a partir de lá, desde logo aumentámos muito a nossa privacidade e a quantidade e o tipo de dados que é possível ir buscar, nomeadamente a nossa história de browsing e aquilo que daí vem. Parece. A questão dos social media é sempre um calcanhar daqueles, vai ser sempre um calcanhar daqueles muito, muito grande. Se não os usarmos, isso vai aumentar muito mais a nossa privacidade, ou se usarmos mídias um bocadinho diferentes. Existem canais de vídeo um bocadinho com menos fome de dados, como por exemplo o Nvidia existe, não sei o Vimeo como é que está a funcionar, não é tão privado, mas existem algumas opções. E também existem algumas redes sociais que de facto não estão tão otimizadas, mas que são também interessantes. A nível de telemóveis, será muito interessante termos apps de comunicação mais privadas, como por exemplo o Signal, em vez de andar para aqui com messaging para toda a gente. E o Signal já vai tendo muita gente, é muito fácil de usar, damos autorizações a tudo, menos para que ele use aquilo como SMS, porque senão só conseguimos comunicar em tempo real com quem tem SMS connosco, e depois, quando formos ver os nossos dados lá, ou internet, logo recebemos as mensagens como recebemos no Instant Messaging. E logo por aí vamos deixar de andar com os dados abertos, com as localizações abertas, com o Wi-Fi aberto. Já estamos a melhorar algumas coisas. Diminuir o número de apps, conhecer bem as apps que nós estamos a pôr nos nossos telemóveis é fundamental. Há dados que continuam a funcionar aqui, tudo o que é dado de telecomunicação, muitos dados, a localização continua a ser possível, aliás, mesmo com o telemóvel desligado é possível, mas não vai ser possível para toda a gente. Se calhar vai ser possível para o operador, eventualmente não será para o telemóvel, mas não vai ser para as apps da mesma maneira. Ok, um tipo de solução é não dar dados, que é aquele tipo de privacidade que nós estávamos a tentar falar mesmo agora. Tentar reduzir o número de dados que saem. Outra tem a ver com a legislação, não é? Torná-la mais estrita, no certo sentido, torná-la mais informada e mais útil, tendo mais em conta as grandes linhas dos direitos humanos, as constituições dos países, etc, etc. E depois pensava eu, e esta é um bocadinho fora da caixa, e talvez não funcione tanto, há aqui alguns pressupostos que se calhar podem ser questionados, não é? Uma coisa que podemos questionar é o que é que faz com que os dados sejam usáveis. Eu preciso, para poder fazer uma investigação e estabelecer padrões, de ter dados, que é a questão que a privacidade, sobretudo, aborda. E outra coisa que eu preciso é que os meus dados sejam confiáveis. Se eu tiver uma porcaria de uns dados, se eles estiverem todos contaminados e todos, não há muito que eu possa fazer com aqueles dados, eles são inúteis, eles perdem o valor, eles inclusivamente perdem o valor comercial. Portanto, quando nós já usamos um VPN, não é, que faz pensar que o nosso tráfego está a vir de outro país ou outras coisas, nós, de certo modo, estamos a fazer isso. Nós estamos a dar informação enganosa em vez de informação que nós não demos autorização para que fosse recolhida. E eu penso que nos casos em que nós não demos informação explícita e com consentimento informado a todos os níveis, até às últimas consequências, de para que os nossos dados servem, é legítimo que nós demos informações erradas, que arrebentem com estes conjuntos de dados que as pessoas andam a vender e que andam a usar desta forma tão perversa sobre nós mesmos. Sejam instâncias governamentais, sejam outras instâncias. Portanto, eu não sei como é que isto se faz, mas estamos a olhar e estamos a perceber que isto é possível fazer. Os dados podem ser multiplicados, os dados podem ser randomizados, os dados podem ser enviados dados falsos em vez dos dados verdadeiros, os dados podem ser manipulados de 31 mil maneiras. E, portanto, este é o meu contributo para a ciência. Convido as pessoas que sabem de programação a encontrar maneiras de que as pessoas possam enviar dados falsos, dados às catadupas, dados truncados, dados de todas as maneiras corrompidos, que deem conta do negócio ilícito dos dados muito rapidamente e que forcem legislação a sério sobre isto. Um dos pressupostos que a recolha de informação, sobretudo nos telemóveis, assenta é que um telemóvel, uma pessoa. Se nós pudermos fazer uma disrupção nesta relação, um telemóvel, uma pessoa, nós, outra vez, invalidamos os dados e criamos incerteza sobre o valor dos pacotes de dados até uma determinada época, pelo menos. Portanto, vamos trabalhar nisto. Vamos cortar a relação de um telemóvel, uma pessoa.
Eu não sei quais as soluções técnicas. Talvez seja possível vários utilizadores usar a mesma coisa, com pequenas adaptações, tendo o seu livro de contacto e um número de contacto de uma app qualquer selecionada à parte. Se isto fosse computador, né, se malta usasse Linux, se Linux fosse fácil de usar, então as pessoas podiam ter um pen de arranque completamente, com um sistema completamente quitado, mas com os mesmos números. Não sei, se calhar depois tinham as mesmas contas. Era uma questão a ser resolvida, ou seja, isto tem questões, obviamente, técnicas a ser resolvidas, elas não são fáceis, eu não sei resolvê-las, mas consigo perceber que está à frente do nosso nariz. Portanto, mais outra vez um convite, vamos fazer uma disrupção disto, para que nem que seja, as pessoas possam trocar telemóvel com os membros da sua família durante o dia, ou amigos. Já é uma coisa que vai, com certeza, acrescentar um nível de incerteza, mas temos que acrescentar muito mais níveis de incerteza. Estou a ficar sem espaço de memória, se calhar voltamos a isto noutra altura, mas eu acabava com isto. Pensar inteligentemente sobre os pressupostos que permitem esta vigilância e mandá-los fazer outras coisas, ok? Uma ideia por dia.